Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Muitas vezes eu tô no consultório e surgem umas discussões muito legais, muito impressionantes, e que eu sinto um pouco de pena de estar conversando aquilo só com uma pessoa e não estar espalhando aquilo pro mundo e tal. E às vezes eu tento abordar sobre isso no grupo fechado, do Telegram, né, no canal que eu tenho. É, mas às vezes eu sinto que é preciso mais, que é preciso falar abertamente, então eu insiro isso ou nas páginas abertas, ou então eu faço um vídeo igual esse que eu estou fazendo para vocês. E eu queria falar um pouco sobre desenvolvimento espiritual, né? Porque convencionou-se dentro da tradição esotérica ocidental, mais especificamente dentro do meio de magia, de que desenvolvimento espiritual se dá através de práticas. Prática de banimento, de oração, de meditação. E isso não está errado, né? As práticas, de fato, elas são como exercícios que vão desenvolvendo não só o nosso corpo energético, mas também a nossa consciência. Agora, o grande ponto é essa palavra, né? Consciência. Então, desenvolvimento espiritual é desenvolvimento consciencial. E se as minhas práticas elas me colocam num lugar de estabilidade mental, isso é ótimo para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, para a minha criação, para os trabalhos que precisam ser feitos, para a interação com as outras pessoas. A gente precisa sim de estabilidade mental e consciencial para que a gente possa operar com mais segurança, confiança e tranquilidade as diversas tarefas que a gente tem para fazer. Agora, uma mente sempre fixa e estável, ela engessa. Então ela perde a capacidade de se expandir e de assimilar novas experiências, né, cunhar novas referências e assim se desenvolver. Então, desenvolvimento parte do pressuposto de movimentação interna, né? E se as práticas elas concedem apenas estabilidade e não, né, essa continuidade de desenvolvimento, então a gente vai chegar num patamar onde a gente não mais avança, né? São muitos os estudantes de esoterismo que eles chegam numa carga, por exemplo, de leitura, em que eles sentem que eles não conseguem aprender mais nada, que os autores não têm mais nada para oferecer para eles. Ou então que eles ficam tão saturados daquele meio, né, que fica desinteressante, desmotivado buscar novos sistemas, novas técnicas, novos títulos, né, ou mesmo novas práticas, né? E essa estagnação, ela vem também desse desalento, dessa decepção com um suposto desenvolvimento que ele deveria acontecer. Porque a pessoa acha que ela fazendo algumas práticas continuamente, ela vai desenvolver dons psíquicos, ela vai começar a enxergar tudo, ela vai começar, né, a ter contato com entidades, etc. Tal. E isso acontece se você estiver passando por um processo de desenvolvimento energético e espiritual conciso e comprometido. E às vezes a gente superestima a nossa capacidade de criar uma rotina mágica para nós mesmos, né? Acha que a gente está fazendo tudo certinho, segue aquela receita e se decepciona. Então, da mesma forma que se você entrar aí no buscador e falar assim, formas de emagrecer, e vão aparecer inúmeras receitas milagrosas, vão aparecer inúmeros profissionais que te prometem isso, vão aparecer, sei lá, até químicas, né, que você vai tomando e supostamente seu corpo entra, né, num regime ideal. E muitos de vocês já devem ter experimentado muitas dessas fórmulas e ter se decepcionado. Da mesma maneira, a gente tem uma proliferação de informações dentro da internet sobre o ocultismo e espiritualidade hoje, defendendo técnicas, defendendo abordagens que elas são ineficientes ou completamente dispensáveis, né? Então, organização sobre as nossas práticas diz respeito acerca de um conceito muito interessante, que é o conceito de conexão espiritual. Então, muitos de vocês têm a experiência de se sentir conectado. Nossa, eu estou conectado com Deus, estou conectado com a fonte. Nossa, eu estou me sentindo conectado com o sagrado. E outros tantos já tiveram essa sensação desse desalento, de se sentir completamente desconectado. Nossa, eu estou afastado da minha espiritualidade. Nossa, eu não consigo alcançar o meu potencial que eu tinha, né, que eu tive outrora, né?
nossa, de alguma forma eu faço as minhas práticas e eu não consigo virar aquela chavinha, né, para além do estado de gnose. Por que eu não consigo mais alcançar aquele estado meditativo profundo? Né? Essa conexão espiritual é justamente a relação íntima do indivíduo com o sagrado. Né? Em termos energéticos, a gente já falou muito sobre isso aqui no canal, né? É este canal de luz que se projeta para cima, né, da nossa coroa, né, e que cria aí uma ponte onde há uma fluidez, onde a gente acessa esses planos mais sutis, esses diversos planos, né, mais sutis, e não só acessamos e trocamos e recebemos informações, mas vamos modulando a nossa consciência e também a nossa capacidade racional de assimilação daquilo dali. Né? A gente conhece histórias de muitos médiums, que eles têm uma facilidade muito grande de desdobramento, de transe, mas eles não conseguem reter nada quando eles voltam do transe, né? Fica sem a memória, esquece de tudo. Por quê? Porque às vezes, né, o aparato, né, mediúnico ele é muito desenvolvido, mas essa estrutura, né, intelectual e emocional e sobretudo energética, ela deixa a desejar e ela não consegue fazer, né, essa transformação, essa síntese das experiências pro aqui e pro agora. É lógico que são tipos de mediunidade diferentes, tem gente que vai ser inconsciente pro resto da vida, não importa o quanto se desenvolva energeticamente, não importa o quanto se desenvolva consciencialmente, mas em geral, esse desenvolvimento de consciência permite com que a gente retenha mais informações, tenha insights mais poderosos, a nossa intuição ela se torne mais e mais presente e contínua no nosso dia a dia, né? Igual a gente falou lá no programa de oráculos do Páginas Abertas, a gente se torna um oráculo vivo em que a gente pensa em situações e sabe a probabilidade delas acontecerem, como que as coisas vão acontecer e tal. Então, essa conexão espiritual, embora ela seja uma coisa muito subjetiva, ela não é algo relativo, ela é algo absoluto. Né? Então, eu posso me sentir super conectado ou desconectado. Mas uma pessoa que tem sensibilidade energética, né, uma pessoa que trabalha às vezes com radiestesia, né, um guia espiritual, ele vai olhar para mim e ele vai ter a capacidade de entender como é que essa minha conexão está se dando. Né? Muitas vezes eu posso achar que eu estou sendo completamente né, conectado e eu estou sofrendo de uma série de interferências, uma série de bloqueios que existem ali dos quais eu não estou consciente, né? Então, não é algo relativo no sentido de eu definir se eu estou conectado ou não, se um dia eu acordei de bom humor, no outro eu acordei de mau humor. Não, é uma coisa que existe uma ciência por trás daquilo dali, né? Existe um entendimento do que é essa conexão, como que ela pode ser melhorada, como que ela pode ser desenvolvida, né? E, sobretudo, para que haja esse tipo de conexão, é preciso de comprometimento, né? Então, é importante que qualquer pessoa que esteja pensando em expandir a consciência dela tenha alguns minutos diariamente para se dedicar a esse processo, né, de contemplação de si mesmo. E algumas pessoas vão achar que isso é uma prática meditativa, ótimo, não deixa de ser, né? Mas outras pessoas elas podem encontrar nisso um contato através da oração, ou mesmo da expressão artística, ou mesmo do próprio silêncio, né, no ato de tomar banho, de contemplar a vida, né, ou outras tantas pessoas vão enxergar isso na prática do registro no diário, né, na prática da anotação sistemática. Então, ao relatar como é que foi o dia da pessoa e começar a fazer reflexões acerca daquilo dali, né, escrevendo no papel, ela vai acessando esses novos estados de consciência, ela vai aprendendo a fazer novas assimilações da realidade, das experiências pelas quais ela passou, e a mente ela vai se expandindo. O que é importante é justamente o comprometimento e a frequência contínua. E
Claro que uma pessoa que tem uma prática energética um pouco mais concisa, né, tá em dia consigo mesma, né, ela vai ter uma facilidade muito maior de acessar esses estados inéditos do que alguém que só faz isso esporadicamente, ou do que alguém que não consegue, num primeiro momento, estabelecer uma rotina que faça sentido para ela, que consiga tocar ela. Então, desenvolvimento espiritual barra consciencial vem da gente conseguir se manter aberto para as experiências que a vida nos oferece, né, e aprender a sintetizar aquilo ali com generosidade, né? Eu me dar tempo para que eu consiga contemplar as situações diversas. Então, eu falei recentemente uma coisa, né? Eu acho que é um desperdício muito grande de tempo, de energia e de dinheiro as pessoas que elas vivem a vida delas para viajar, né? Então, elas trabalham, o objetivo é, nas férias, elas pegarem aquela grana, naquele tempo e viajar para algum lugar. Por quê? Para mim, isso de alguma forma é escapismo. Agora, você entender as viagens como uma oportunidade de conhecer novas referências culturais, intelectuais, emocionais, outros lugares, outras interações. E essas experiências você usar para sintetizar, moldar e desenvolver esses parâmetros internos, essas referências que a gente tem do que é um lugar belo, do que é uma experiência agradável, do que é uma vivência íntima com uma pessoa desconhecida, né? Quando você aprende a operar a consciência de forma metafísica, por assim dizer, né? Então essa metaprogramação da forma como a gente experiencia a realidade, então você vai aprendendo a adequar componentes e a fazer investimentos de viagens, de experiências, de amizades, como uma forma de adquirir uma espécie de patrimônio interno, um patrimônio emocional, um patrimônio intelectual, um patrimônio energético, e a partir daí ir compondo e moldando essa consciência e fazendo esse desenvolvimento espiritual, né? Então, no final das contas, desenvolvimento espiritual não é meramente uma mobilização energética. A consciência ela está acima da energia, né? A energia é uma ferramenta que a gente tem para atuar de uma forma um pouco mais direta sobre os nossos diversos corpos. Físico, mental, emocional, espiritual, né? E aí sim, consciencial, né? Então, é muito comum eu escutar as pessoas no consultório falarem assim: nossa, Rodrigo, eu saí da sessão com você e parece que eu estou acessando um estado de consciência completamente novo para mim. Parece que eu estou experimentando coisas que eu nunca senti. Ou então, nossa, eu só senti isso quando eu passei por uma experiência de pico, quando eu visitei o templo não sei aonde, quando eu tive com não sei quem, em tal lugar, né? E aí, isso não é um mérito meu, é um mérito das técnicas que permitem com que a gente consiga se organizar e se desenvolver de tal forma, né, que a gente vai acessando sensações e experiências inimagináveis, né? E aí, bom, eu sou suspeito para falar disso porque eu gosto muito dessa parte da espiritualidade, né, que é justamente a gente cultivar, né, níveis de bem-estar cada vez mais pungentes, cada vez mais crescentes, né? E claro que a gente fica tentado a estabilizar e falar assim: não, eu já estou muito de boa, já estou muito feliz, já estou muito tranquilo e tal, mas sempre que a gente pode explorar e desenvolver isso mais, a gente tem a oportunidade aí de acessar coisas que a gente achava que não existia. E eu acho que espiritualidade é sobre isso, né? Quantos de vocês, antes de mergulhar nesse mundo de esoterismo, de espiritualidade, de ocultismo, achavam que isso era impossível, era balela ou não funcionava, e a partir das primeiras experiências reais tornaram isso como uma crença inabalável, um entendimento de que, de fato, existe muito mais para ser explorado do que os nossos olhos podem ver ou do que nossas mãos podem tocar. Então, era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, manda pra galera e acompanhe o Páginas Abertas. Ele não fica mais disponível nos vídeos em geral, fica na aba ao vivo, porque a gente faz essas lives mensalmente e tem muitos temas muito bacanas. A gente tem, na verdade, um curso de formação espiritual ali, né? São tantos temas e tanta gente contribuindo que dá pra gente mergulhar em uma série de temáticas que, às vezes, elas são muito pouco abordadas dentro da literatura disponível, tá bom? Muito obrigado, até logo, tamo junto.